Você já parou para pensar por que tantas pessoas ignoram avisos que mais tarde se revelam verdadeiros? Por que o ser humano tem essa tendência quase irresistível de minimizar advertências, de chamar de exagero aquilo que deveria ser levado a sério? Hoje, vamos mergulhar em uma das verdades mais perturbadoras e, ao mesmo tempo, mais necessárias das Escrituras. A história daqueles que zombaram dos avisos divinos, ridicularizaram os mensageiros de Deus e descobriram tarde demais que a profecia não era exagero, era misericórdia antecipada. O que você está prestes a ouvir combina verdade espiritual com descobertas históricas fascinantes que confirmam, século após século, que quando Deus fala, cada palavra se cumpre, mesmo quando demora décadas para acontecer. Imagine por um momento a cena. Jerusalém, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. A cidade estava no auge de sua atividade religiosa. O Templo de Salomão, aquela estrutura magnífica que levou 7 anos para ser construída, com suas paredes revestidas de ouro, seus utensílios sagrados e sua presença imponente, dominava a paisagem urbana. Arqueólogos descobriram que Jerusalém, naquela época, tinha uma população estimada entre 25 mil e 30 mil habitantes, concentrados em uma área de aproximadamente 60 hectares. As muralhas da cidade, segundo escavações recentes, tinham, em alguns pontos, até 7 metros de espessura. Para aquela sociedade, isso significava segurança absoluta. O povo repetia como um mantra religioso: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor está aqui. Era impossível na mente deles que Deus permitisse a destruição da sua própria casa. E então surge Jeremias. A palavra Jeremias vem do hebraico Irmeahu, que na época significava o Senhor exalta ou o Senhor estabelece, e hoje entendemos como aquele que foi estabelecido por Deus para uma missão impossível. Jeremias tinha aproximadamente 20 anos quando recebeu o chamado profético, e sua missão duraria mais de 40 anos. 40 anos! Para entendermos a imensidão desse tempo, imagine alguém começando a profetizar em 1985 e continuando até 2025. Gerações inteiras nasceram, cresceram e envelheceram, ouvindo Jeremias dizer a mesma coisa. O juízo está chegando. Babilônia vai destruir esta cidade. O templo será desolado. Mas aqui vem a revelação que muda tudo, confirmada tanto pelas Escrituras quanto pela história. O povo não apenas discordava de Jeremias, eles o ridicularizavam sistematicamente. Documentos da época, incluindo os próprios relatos bíblicos e registros assírios contemporâneos, revelam que havia um grupo estabelecido de profetas oficiais, aqueles ligados ao sistema religioso e político, que constantemente contradiziam Jeremias. Eles profetizavam paz, prosperidade, vitória sobre os inimigos. Especialistas em antropologia cultural explicam que em sociedades antigas do Oriente Próximo, particularmente em Judá durante o período do Primeiro Templo, profetas eram frequentemente mantidos pelos reis justamente para dizer o que o poder queria ouvir. A palavra exagero, no contexto daquele tempo, pode ser traduzida pelo conceito hebraico de shav, que significa vazio, fútil, algo sem fundamento. Era exatamente assim que tratavam Jeremias. Você está exagerando, Jeremias. Você é pessimista demais. Você não tem fé. Você é um derrotista, um traidor da nação. Historiadores documentaram que Jeremias foi publicamente humilhado, preso, jogado em uma cisterna para morrer, acusado de ser agente dos babilônios. O contexto cultural explica que profetizar contra a própria nação era considerado traição política, não apenas discordância religiosa. Para aquela época, isso era revolucionário e perigoso, porque os reis de Judá dependiam da moral nacional
para manter resistência contra os grandes impérios. Jeremias estava minando a moral de guerra, segundo os líderes políticos. Mas o que eles não entendiam ou não queriam entender era que Deus estava oferecendo uma saída. A mensagem de Jeremias não era apenas de destruição, era também de sobrevivência. Submetam-se à Babilônia e viverão. Resistam e morrerão. Mas eles chamaram isso de exagero, de derrotismo, de falta de fé. Arqueólogos ficaram impressionados ao descobrir nas escavações de Laquis uma cidade fortificada a aproximadamente 45 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Cartas escritas pouco antes da invasão babilônica. Essas cartas, conhecidas como os Óstracos de Laquis, datadas de cerca de 588 a.C., mencionam explicitamente advertências proféticas e o desespero crescente conforme as cidades de Judá iam caindo uma a uma. Uma das cartas diz: "Não podemos mais ver os sinais de fogo de Azeca", indicando que aquela cidade fortificada já havia caído. Hoje sabemos que essa região era o último cinturão de defesa antes de Jerusalém, e fica evidente nos registros arqueológicos que o cerco foi sistemático e brutal. Mas vamos mais fundo. Por que o povo não acreditou? A resposta está em um fenômeno psicológico e espiritual profundo. Eles confundiram a paciência de Deus com a ausência de juízo. Durante décadas, Jeremias profetizou, e nada aconteceu. O sol continuava nascendo, as colheitas vinham, os mercados funcionavam. As festas religiosas aconteciam, a vida seguia, e a cada ano que passava, sem a catástrofe anunciada, a credibilidade de Jeremias diminuía, e o cinismo do povo aumentava. Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época as pessoas viviam em um sistema de pensamento onde ação e consequência eram esperadas de forma imediata. Antropólogos culturais revelam que sociedades antigas tinham dificuldade de compreender juízos de longo prazo. Se você pecava contra Deus e não morria naquele dia, muitos concluíam que Deus não se importava ou que o pecado não era tão grave. Essa é a mesma lógica que o apóstolo Pedro mais tarde descreve quando diz: "Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio." Era exatamente isso que diziam sobre Jeremias. O perigo mortal dessa mentalidade é que ela transforma misericórdia em permissão. Quando Deus demora para julgar, não é porque ele esqueceu, não é porque mudou de ideia, não é porque a profecia estava errada, é porque ele está dando tempo para arrependimento. A palavra hebraica para a paciência de Deus é erek apayim, literalmente longo de narinas, uma expressão idiomática que na época significava alguém que demora para ficar com raiva, e hoje entendemos como longanimidade, aquela qualidade divina de suportar a rebeldia humana por períodos prolongados, não por indiferença, mas por amor. Mas há um limite. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que quando esse limite é ultrapassado, o juízo não vem com trombetas e relâmpagos. Ele vem com uma retirada silenciosa da proteção divina. Teólogos e historiadores do Antigo Testamento explicam que o juízo de Deus sobre nações frequentemente começa não com intervenção direta, mas com remoção de proteção. Deus simplesmente permite que as consequências naturais das escolhas humanas sigam seu curso. No caso de Jerusalém, isso significou que alianças políticas falharam, estratégias militares não funcionaram, a economia desestabilizou, doenças se espalharam e, finalmente, em 588 a.C., Nabucodonosor da Babilônia iniciou o cerco. Especialistas em história militar antiga explicam que cercos naquela época não eram apenas bloqueios, eram estratégias de horror psicológico. A cidade era completamente isolada.
Ninguém entrava ou saía, suprimentos se esgotavam, fome e doenças se instalavam. O cerco de Jerusalém durou aproximadamente 18 meses. Agora, imagine o terror crescente dentro daquelas muralhas. Os mesmos que riram de Jeremias por 40 anos, agora viam suas palavras se cumprindo diante dos olhos. As crianças morrendo de fome, os idosos sem forças, os soldados sem moral. E o templo, aquele templo magnífico que era a garantia da presença divina, estava prestes a ser profanado e destruído. Em 586 a.C., as muralhas foram rompidas, o templo foi saqueado e queimado, a Arca da Aliança desapareceu da história. Milhares foram mortos. Dezenas de milhares foram levados cativos para a Babilônia. Uma jornada de aproximadamente 800 quilômetros que levaria meses a pé através do deserto. Arqueólogos descobriram camadas de cinzas e destruição em Jerusalém que datam precisamente desse período. As muralhas foram sistematicamente derrubadas, casas foram incendiadas, a cidade foi deixada em ruínas. E Jeremias, o profeta ridicularizado, o exagerado, o pessimista, o traidor, estava certo o tempo todo. A profecia se impôs. O juízo veio, e aqueles que zombaram pagaram o preço mais alto possível. Mas a história de Jeremias não é a única. Vamos voltar ainda mais no tempo, aproximadamente 1.600 anos antes de Cristo. Noé. A palavra Noé vem do hebraico Noach, que na época significava descanso ou conforto, um nome profético dado por seu pai Lameque, que disse: "Este nos consolará do nosso trabalho e das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou." E hoje entendemos como aquele que trouxe alívio através da obediência radical. Gênesis nos diz que Noé pregou por 120 anos. 120 anos, construindo uma arca gigantesca em terra seca, longe de qualquer grande corpo de água. Para entendermos a absurdidade disso na mente das pessoas da época, precisamos saber que a arca tinha 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura. 300 côvados equivalem a aproximadamente 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e quase 14 metros de altura. Engenheiros navais modernos explicam que essas proporções, uma relação de 6:1 entre comprimento e largura, são ideais para estabilidade em águas turbulentas, exatamente o que seria necessário para suportar um dilúvio global. Mas imagine você vivendo naquela época, vendo um homem e sua família dedicando décadas inteiras para construir esse monstro de madeira, dizendo que Deus ia destruir o mundo com água. Especialistas em climatologia antiga estudam registros geológicos e não encontram evidências de chuvas catastróficas globais na memória humana antes do dilúvio. Aquela geração nunca tinha visto nada parecido. E Noé continuava pregando: "O juízo está vindo, arrependam-se, entrem na arca." O contexto cultural explica que na sociedade antediluviana, segundo o texto bíblico, a maldade humana tinha chegado a um ponto em que os pensamentos do coração do homem eram continuamente maus. Antropólogos que estudam sociedades em colapso moral explicam que quando uma cultura perde completamente seus limites éticos, ela desenvolve uma arrogância coletiva que a torna impermeável a avisos. Eles não acreditavam porque não queriam acreditar. E chamar Noé de exagerado, de louco, de fanático religioso era mais confortável do que enfrentar a possibilidade de que ele estivesse certo. Por séculos, pensávamos que a história do dilúvio era apenas alegoria, até descobertas arqueológicas revelarem que praticamente todas as culturas antigas do Oriente Próximo, incluindo sumérios, babilônios, assírios e até chineses, têm narrativas de um grande dilúvio em sua memória coletiva.
A epopeia de Gilgamesh, datada de aproximadamente 2100 a.C., conta uma história notavelmente similar. Geólogos descobriram evidências de inundações catastróficas em várias regiões do mundo, e enquanto o debate sobre a extensão do dilúvio continua, o que não se pode negar é que algo extraordinário aconteceu, algo que ficou gravado na memória humana através de gerações. E quando as comportas dos céus se abriram e as fontes do abismo jorraram, já era tarde para os zombadores. A arca, aquele objeto de ridículo por mais de um século, se tornou a única esperança de sobrevivência, e a porta se fechou. O texto bíblico diz algo arrepiante: e o Senhor fechou a porta. Não foi Noé quem fechou, foi Deus. A oportunidade tinha terminado. Agora vamos avançar na história para outro momento menos comentado, mas igualmente poderoso. O sacerdote Eli, em torno de 1100 a.C. Eli era o sumo sacerdote de Israel, servindo no tabernáculo em Siló, uma cidade localizada a aproximadamente 30 quilômetros ao norte de Jerusalém, na região central das montanhas de Efraim. Hoje, essa região corresponde ao território da Cisjordânia, e arqueólogos identificaram o local exato onde o tabernáculo ficava. Eli recebeu um aviso direto de Deus através de um homem de Deus não identificado e depois através do jovem Samuel. A mensagem era clara. Seus filhos, Hofni e Finéias, estavam profanando o ministério sacerdotal, estavam roubando as ofertas do povo, estavam se envolvendo com mulheres à porta do tabernáculo, e Deus ia julgar a casa de Eli. A palavra hebraica usada para descrever o pecado dos filhos de Eli é naval, que na época significava vil, indigno, desprezível, e hoje entendemos como alguém que age com total desrespeito ao sagrado. E o que ele fez? Ele repreendeu seus filhos, mas de forma fraca, sem autoridade real, sem consequências. Ele recebeu o aviso, mas não agiu com a urgência necessária. E Deus disse algo perturbador: porque eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os refreou. Eli sabia, mas não agiu. O aviso foi dado, mas não foi levado a sério o suficiente para produzir mudança real. O resultado: os filisteus atacaram Israel. Na primeira batalha, Israel perdeu 4.000 homens. Em pânico, os líderes decidiram trazer a Arca da Aliança para o campo de batalha, como se ela fosse um amuleto mágico. Para aquela sociedade, isso significava tentar manipular a presença de Deus para fins políticos e militares. Hofni e Finéias acompanharam a arca. A batalha foi um massacre. Israel perdeu 30.000 soldados. A arca foi capturada pelos filisteus. Hofni e Finéias morreram no mesmo dia. Quando a notícia chegou a Eli, já com 98 anos de idade, ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Especialistas em história militar antiga explicam que a captura da Arca da Aliança foi um dos momentos mais traumáticos da história de Israel. Não era apenas uma derrota militar, era uma crise teológica. Como Deus permitiu que sua própria arca fosse capturada? A resposta está no fato de que o juízo tinha sido anunciado, o aviso tinha sido dado, mas foi tratado com negligência. Eli ouviu, mas não agiu. E o preço foi devastador. Mas há outro aspecto que precisa ser explorado. Avisos que vêm de fontes improváveis. Deus tem o hábito perturbador de falar através de pessoas e situações que o establishment religioso não aprova. Jeremias não era do círculo interno dos profetas oficiais. Samuel era uma criança quando começou a profetizar. Amós era um criador de gado e cultivador de sicômoros, quando Deus o chamou para profetizar contra Israel. A palavra Amós vem do hebraico Amos, que na época significava carregador de fardos, ou
aquele que carrega peso, e hoje entendemos como alguém chamado para carregar uma mensagem pesada para uma geração rebelde. Amós era do sul, de Judá, mas foi enviado para profetizar no norte, no reino de Israel, durante o reinado de Jeroboão II, aproximadamente 760 anos antes de Cristo. Israel estava em um período de grande prosperidade econômica. Arqueólogos descobriram que durante esse período houve expansão significativa das cidades, construção de palácios luxuosos, aumento do comércio internacional. Mas junto com a prosperidade veio tremenda desigualdade social, corrupção judicial e idolatria religiosa. Amós aparece do nada, um estranho do campo, e começa a profetizar juízo. E a resposta que ele recebe? Amazias, o sacerdote de Betel, o centro religioso oficial de Israel, diz a ele: vidente, vai, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza. Mas em Betel, não profetizes mais, porque é o santuário do rei e casa real. Em outras palavras, você não é do nosso clube. Você não tem credenciais. Volte para o seu lugar e deixe a religião oficial com os profissionais. A resposta de Amós é uma das mais poderosas das Escrituras. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Deus escolheu alguém de fora do sistema religioso justamente porque o sistema estava corrompido. Os profetas oficiais estavam dizendo o que o rei queria ouvir. Era necessário alguém que não tivesse nada a perder, nenhum interesse político, nenhuma lealdade ao establishment. E o que Amós profetizou? Que Israel seria destruído e levado cativo. E foi exatamente o que aconteceu. Em 722 a.C., aproximadamente 40 anos depois da profecia de Amós, a Assíria invadiu o reino do norte, destruiu Samaria, a capital, e deportou a população. Hoje essa região fica no norte da Cisjordânia, e arqueólogos encontraram extensas camadas de destruição datadas precisamente desse período. As 10 tribos do norte desapareceram da história, dispersas entre as nações. A profecia do boieiro se cumpriu. O padrão é consistente através da história bíblica. Deus avisa muito antes, mas o homem só acredita depois. E há uma razão teológica profunda para isso. Deus não quer destruir, Ele quer salvar. Cada aviso é uma oportunidade de arrependimento. Cada profecia de juízo é, na verdade, um convite à misericórdia. Mas quando os avisos são sistematicamente ignorados, quando a paciência divina é confundida com permissão, quando os mensageiros são ridicularizados e as profecias são chamadas de exagero, chega o momento em que Deus diz: basta. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com todo cuidado e temor. Esse padrão não terminou com o Antigo Testamento. O próprio Jesus profetizou sobre Jerusalém e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. E em uma das profecias mais específicas e arrepiantes da Bíblia, Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos ficaram chocados. Impossível! O templo tinha sido reconstruído e ampliado por Herodes o Grande, começando em cerca de 20 a.C., e ainda estava em construção durante o ministério de Jesus. Era uma das maravilhas arquitetônicas do mundo antigo. As pedras da fundação, segundo o historiador Joséfo, tinham até 11 metros de comprimento por 3 metros de altura. Algumas pesavam mais de 100 toneladas. Arqueólogos confirmaram essas medidas ao estudarem as pedras do Muro das Lamentações, o único remanescente do complexo do Templo de Herodes. E o que aconteceu? Em 70 depois de Cristo, aproximadamente 40 anos depois da profecia de Jesus,
Exatamente o mesmo período entre muitas profecias do Antigo Testamento e seu cumprimento, os romanos, sob o comando de Tito, sitiaram Jerusalém. O cerco durou 5 meses. A fome foi tão severa que mães comeram seus próprios filhos, conforme documentado por Joséfo. Quando os romanos finalmente entraram na cidade, eles massacraram mais de 1 milhão de judeus e levaram outros 100.000 como escravos. E o templo foi completamente destruído, queimado, as pedras literalmente derrubadas umas das outras, enquanto os soldados procuravam por ouro derretido nas fendas. A profecia se impôs. Novamente. Então, o que fazemos com tudo isso? Como aplicamos essas verdades perturbadoras à nossa própria vida? Primeiro, precisamos entender que Deus ainda fala hoje. Não através de profetas com o mesmo nível de autoridade das Escrituras, mas através da sua palavra escrita, através do Espírito Santo, através de circunstâncias, através de pessoas que Ele coloca em nosso caminho. E quando Deus fala, quando Ele avisa, quando Ele aponta para áreas de nossa vida que precisam mudar, nossa tendência natural é minimizar, é chamar de exagero, é dizer não é para tanto. Mas aqui está a verdade que pode salvar sua vida espiritual. Deus não avisa porque quer assustar você, Ele avisa porque quer proteger você. Cada convicção do Espírito Santo é misericórdia antecipada. Cada desconforto que você sente quando está fazendo algo que sabe que não deveria estar fazendo, é Deus dizendo, volte antes que seja tarde demais. Cada pessoa que Deus coloca em sua vida para te confrontar com amor é um presente, não uma ameaça. E se você está sendo essa pessoa na vida de alguém, se Deus te chamou para falar uma verdade difícil, não desista só porque as pessoas não estão ouvindo. Jeremias profetizou por 40 anos antes de ser provado certo. Noé pregou por 120 anos. A questão não é se eles vão ouvir, a questão é se você vai ser fiel. Deus não te chamou para ter sucesso segundo os padrões humanos. Ele te chamou para ser obediente. Mas também precisamos ter humildade para reconhecer quando nós somos os que estão ignorando os avisos. Talvez Deus tenha falado com você sobre aquele relacionamento que você sabe que não está certo. Talvez Ele tenha tocado seu coração sobre aquele hábito que está destruindo sua vida. Talvez Ele tenha colocado pessoas para te advertir sobre um caminho perigoso que você está tomando. E você tem minimizado, tem chamado de exagero, tem dito, não é tão sério assim. Lembre-se, a paciência de Deus é real, mas não é infinita. Ele espera, Ele dá oportunidade após oportunidade, mas há um limite. E você não quer descobrir onde está esse limite. Você não quer ser aquela pessoa que só acredita na profecia depois que o juízo já veio. A boa notícia, a notícia maravilhosa que transcende todas essas histórias de juízo, é que enquanto há vida, há esperança. Enquanto o convite de Deus ainda está aberto, enquanto a porta da arca ainda não se fechou, há tempo para arrependimento. O mesmo Deus que profetizou destruição sobre Nínive através de Jonas também aceitou o arrependimento deles e cancelou o juízo. Misericórdia triunfa sobre juízo quando há humildade e mudança genuína. Mas precisa ser agora, não amanhã. Não quando for mais conveniente, agora. Porque o padrão das Escrituras é claro, os avisos vêm muito antes, mas quando o juízo finalmente chega, não há mais tempo para preparação. A porta se fecha, as muralhas são rompidas, a sentença é executada. Então hoje, neste momento, se você está ouvindo a voz de Deus te chamando para mudança, para arrependimento, para uma vida mais profunda com Ele, não ignore, não minimize, não chame de exagero, responda. Porque um dia pode ser em 40 anos, pode ser em 40 dias, pode ser em 40 minutos, a profecia vai se impor. E você vai querer ter dado ouvidos ao aviso quando ainda havia tempo. A questão não é se Deus vai cumprir o que prometeu. A história prova que Ele sempre cumpre. A questão é de que lado da profecia você vai estar.
Do lado daqueles que zombaram e pagaram o preço? Ou do lado daqueles que ouviram, creram e foram salvos? Que o Senhor Jesus Cristo, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, te dê sabedoria para discernir os tempos, coragem para responder aos avisos divinos e humildade para reconhecer que a voz que te chama nem sempre é exagero. Muitas vezes é a última oportunidade de misericórdia, antes que a profecia se imponha e o juízo venha. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não porque você merece, mas porque Ele é bom. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é misericordioso. E que esta mensagem não apenas toque seu coração, mas transforme sua vida para a glória de Deus Pai, que nos amou tanto que enviou seu Filho não para nos julgar prematuramente, mas para nos dar tempo e oportunidade de voltarmos para casa. Amém.